salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos há vários dias meditando sobre o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo por excelência das parábolas de Jesus. Há parábolas em outras passagens, tanto de Mateus como dos demais evangelistas, mas o capítulo 13 de Mateus é todo ele escrito em torno de parábolas. Essa palavra parábolas vem do grego parabolém, nos convidando a ir para além das palavras, da história ou da comparação, mas aplicar tudo isso na nossa vida, na nossa existência. O que nós percebemos? A gente percebe um pouco também da personalidade de Jesus. Jesus era um grande contemplativo. Ele tinha um olhar observador daquilo que era a vida do ser humano, da natureza também. Eu gosto até de perceber como Jesus realmente tinha uma sensibilidade também para com a criação. Tem uma passagem que ele diz assim: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam nem ceifam, no entanto o Pai do céu cuida que não lhes falte o alimento. Para falar, por exemplo, da providência divina. Aqui hoje Jesus conta duas parábolas, uma mais ligada ao homem e outra mais ligada à mulher, né? Vejam também como Jesus sabe assim equilibrar tudo do cotidiano. Primeiro, de um homem agricultor, essa comparação do reino dos céus com a semente de mostarda, que é pequenininha, e que esse homem lança no campo, e que, embora ela seja menor do que as outras sementes, e quando ela cresce, ela abriga os pássaros, ela se torna uma árvore, né? Também esse trabalho da mulher, que pega um pouquinho de fermento, mistura em 3 porções de farinha, olha a desproporção, e tudo vai ficar fermentado. Ou seja, o reino dos céus, ele muitas vezes parece uma coisa modesta, pequena, mas ela tem uma força, um dinamismo, uma capacidade de crescimento, de propagação. Então nós percebemos que o reino de Deus realmente, ou o reino dos céus, como diz Mateus, para evitar falar o nome de Deus, né? Era próprio dos judeus, o reino dos céus, ele tem um dinamismo, ele é graça de Deus, né? Dom de Deus. Jesus está falando em parábolas para que os seus ouvintes possam se sentir interpelados e atraídos por esse reino, que é um dinamismo. Vejam bem, Jesus não nos deu, como diz muito bem um teólogo, não nos deu uma lei. Às vezes nós pensamos numa religião simplesmente da lei. Isso pode, isso não pode. Tem gente que gosta muito das coisas assim, porque assim você fica sabendo qual é o limite. O que você pode fazer, quantos passos você anda, quantos você não anda, enfim, tudo certinho, tudo no seu lugar, né? Parece que facilita a vida, facilita a preguiça, né? Facilita a comodidade, facilita a falta de generosidade, né? Mas Jesus não nos deu uma lei, ele nos deu um evangelho. Uma boa notícia significa que é um dinamismo aberto. Ao ouvir a palavra de Deus, nós devemos nos sentir profundamente interpelados no nível pessoal, no nível comunitário, no nível social. O reino dos céus não é simplesmente um relacionamento intimista nosso com Deus. Passa pelo coração de cada um de nós, mas nos convida também a construir relacionamentos novos. Hoje estamos celebrando aqui aniversários de matrimônio, relacionamentos entre o homem e a mulher, na família, relacionamentos na comunidade, uma sociedade marcada pela justiça, pela paz, pela fraternidade, pela solidariedade. Deus nos quer felizes, mas Ele não quer feliz um só, ou só um grupo. Ele quer todos, nós todos somos da família de Deus. Ouvimos na primeira leitura esse trecho do profeta Jeremias, que é um trecho que, se a gente pensar bem, é uma grande advertência não só para o povo daquele tempo, porque a palavra que a gente ouve na liturgia não é só para nos informar do que aconteceu no passado, mas é para nos advertir sobre a nossa caminhada no presente. Jeremias é convidado a fazer aqui um ot. O que é isso? Ot é um gesto profético. É um gesto, quer dizer, se no Evangelho falou-se de parábola, aqui tem o ot, um gesto profético, é uma outra forma de parábola. O Senhor mandou Jeremias comprar um cinto de linho e colocá-lo em torno da cintura. Então as pessoas deviam observar o que o profeta estava fazendo e falar: o que ele quer dizer com isso?
Qual é a mensagem do Senhor? Compra o cinto de linho e põe na cintura. E fica com o cinto, né? O cinto é algo muito próximo da pessoa. Fica juntinho da pessoa. É um sinal de como Deus queria o seu povo junto de si, né? Numa relação de proximidade, num verdadeiro esponsal, né? Nós podemos dizer uma comparação dos profetas, e vale aqui para aqueles que estão celebrando aniversário de matrimônio, né? Um verdadeiro esponsal, né? A aliança de Deus com o seu povo. O matrimônio celebrado na fé é figura justamente desse relacionamento, dessa aliança de amor de Deus com o seu povo. Mas o povo não foi fiel. Então continua o gesto. Depois de alguns dias, Deus manda que o profeta tire esse cinto, vá até o rio Eufrates. Rio Eufrates é justamente na região da Mesopotâmia, onde o povo ficou no exílio. E coloca esse cinto entre duas pedras, lá escondido. Ele vai e coloca, e vai embora. Passa muitos dias, depois Deus manda ele buscar de novo esse cinto. E ele vai lá, e o cinto está apodrecido, né? E aí a comparação, olha que aqui Deus não está repreendendo os pagãos, mas o povo eleito, o povo que ele queria como um cinto juntinho dele. Ele disse assim: é isto, e assim farei apodrecer a grande soberba, o orgulho de Judá e de Jerusalém. Eram tão confiantes na aliança com o Senhor e com o templo de Jerusalém, que achavam, nós somos o povo eleito, então a gente pode viver, e Deus está conosco para nos livrar de qualquer coisa. Tem gente que às vezes tem um relacionamento com Deus equivocado. Só pelo fato de sermos cristãos e batizados, não significa que nós estamos com Deus. Santo Agostinho já dizia, tem gente que está dentro da igreja, isto é, da visibilidade da instituição, e está fora. Tem gente que está fora e está dentro. Por quê? Porque vive o espírito do evangelho, o espírito do amor. Então aqui, farei apodrecer a soberba de Judá e de Jerusalém, esse povo perverso. Esse é o povo eleito, hein? Que se recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração, vai atrás de deuses estrangeiros, se deixou corromper, né? Prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles. Será como esse cinto que não serve para mais nada. É o que acontece conosco quando nós nos afastamos da palavra do evangelho, quando nós nos afastamos da prática da justiça, do amor fraterno. Assim como o cinto se une à cintura do homem, assim eu quis que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unissem a mim. É o trecho que nós ouvimos, diz o Senhor, para ser meu povo, honra do meu nome, louvor e glória, mas não ouviram. Então nós devemos nos perguntar, e nós? Estamos sendo esse povo unido ao Senhor, fiel à sua palavra? Vejam que é uma mensagem coletiva. Acaba de ser divulgado aqui no Brasil uma carta de mais de 150 bispos da Igreja Católica, em continuidade com os pronunciamentos anteriores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. E essa carta, assinada por mais de 150 bispos, é uma carta corajosa, é uma carta profética, que recorda exatamente a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, que recorda os pronunciamentos anteriores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que recorda pronunciamentos do Papa Francisco, que recorda posições da doutrina social da Igreja e faz fortíssimas, corajosas, pertinentes, críticas ao governo do Brasil atual, como um governo que se desvia da ética, que deixa de proteger os pequenos, que se torna insensível, que está praticando injustiça. Merece ser conhecida. Não vou aqui analisar essa carta, ela é longa. Ela está agora nos meios de comunicação, nas redes sociais, mas ela é dirigida a todo o povo de Deus. São nossos pastores, são profetas do nosso tempo, assim como Jeremias, como Amós, como Isaías, como Oséias, como outros profetas do Antigo Testamento. Eu acho que merecia de todos nós uma leitura atenta e uma reflexão. O que esses mais de 150 pastores, bispos da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil estão dizendo? Sem paixão política, sem defender partido A, B ou C, mas com críticas
bem pontuais e dizendo claramente, sem nenhuma paixão política, observando o que está acontecendo, nós podemos constatar que, do jeito que nós estamos encaminhando no Brasil, nós estamos marcados por uma grande maldade, pelo extermínio de pessoas. Não é só a questão da pandemia, não. É a maneira como se administra tudo isso, como se está conduzindo este país. A carta é longa, é preciso que ela seja lida, não é o caso aqui, mas não posso também me silenciar e deixar de mencionar este fato que merece a nossa consideração. A gente procura as redes sociais para tanta coisa, é só procurar. Está aí circulando, também no nosso site pode ser colocada essa carta, a Pascom pode fazer esse serviço, acredito que fará com boa vontade. E aí nós veremos então, podemos meditar sobre isso que eles estão dizendo e refletir, né? Olha, quem se afasta da doutrina social da igreja está se afastando do Evangelho, está se afastando da palavra de Deus, mesmo que tenha o nome de Deus na boca. Então serve como um exame de consciência para nós. Não é crítica a um ou outro partido, ou apoio a um ou outro partido, é uma postura. Nós precisamos de uma postura nova. Nós não devemos ficar buscando ídolos falsos deuses, prestando cultos a ideologias, a partidos, a falsos salvadores políticos. Nós devemos caminhar iluminados pela palavra de Deus, buscando a prática da justiça, o bem comum. Há um vídeo também que está circulando por aí, mostrando a situação dos povos indígenas. Estão morrendo como moscas, abandonados, sem assistência médica, sem remédios. Como é que pode acontecer isso? A quem interessa isso? Nosso tempo, dizem os bispos, nós seremos julgados pelas nossas posições atualmente e pelas nossas omissões também. Que nós sejamos sal da terra, luz do mundo. Ainda que a gente pareça que possa fazer pouca coisa, o reino dos céus é como esse fermento. Ele é pequenininho, mas ele vai levando toda a massa. Pode ser uma sementinha, mas ela quando cresce abriga os pássaros. Não é projeto de hegemonia ou de domínio, mas é projeto de amor e de fraternidade. Cada um no âmbito da sua existência, no seio de sua família, de sua comunidade, pode construir relações novas, iluminadas pela palavra de Deus, de uma comunicação não violenta, uma comunicação fraterna, que busque a justiça, a paz, o bem, o respeito pela dignidade humana. Que nós não sejamos pessoas cegas pela paixão política, mas iluminadas pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.